Olá, este é o CNN Nosso Mundo Especial sobre as eleições americanas. Eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Débora Freitas te damos boas-vindas. As eleições deste ano nos Estados Unidos entrarão para a história por diferentes fatos e razões. A disputa voto a voto entre Joe Biden e Donald Trump reforça a polarização que cresce no país. O resultado pode ser visto nas urnas, numa participação recorde, mesmo em um ano de pandemia. E para entender todo esse processo, é preciso olhar com mais profundidade o passado. Quem nos ajuda nessa tarefa hoje é o historiador Leandro Carnal, também nosso colega aqui na CNN, apresentando o CNN Tonight. Leandro Carnal, muito bem-vindo, muito boa noite. Muito obrigado, um prazer estar assim nesse horário ainda discutindo história. Ah, ótimo, lindo! Mas antes das perguntas ao Carnal, eu queria esclarecer aqui que a gente tinha anunciado para hoje o jurista e filósofo Silvio Almeida. Foi um papo também muito interessante, mas diante de toda a repercussão das eleições americanas, a gente exibe a entrevista do Silvio Almeida já nas próximas semanas. Não perca, porque está muito boa. Dito isto, Leandro Carnal, quero começar falando de democracia. A gente viu agora, a gente sabe, os Estados Unidos têm a democracia talvez uma das mais sólidas, você vai me dizer, do mundo. E aí a gente viu agora o sistema democrático dos Estados Unidos, pelo menos na fala dos candidatos, do presidente Trump e do vice-presidente, do candidato Joe Biden, sendo questionado, esse sistema democrático. Isso chega a ser preocupante? Você que conhece bem a história americana, chegou a te preocupar ou isso nem arranha aquele sistema democrático muito sólido? É muito difícil você definir exatamente o que é democracia. Quando os americanos proclamaram sua independência em 1776, quando aprovaram a primeira Constituição e até o momento a única com emendas em 1787, votavam apenas homens brancos ricos, excluídos pobres, negros e mulheres, maioria absoluta da população. Ou seja, exatamente como os gregos no período clássico, 90% da população não participava. Homens pobres brancos ganharam voto com Andrew Jackson, mulheres ganharam voto em 1920 com a 19ª emenda e os negros ganharam direito a voto com as emendas no final da Guerra Civil, mas foram necessárias muitas leis para que esses negros, na década de 60, tivessem plena participação. Então, isso foi um risco maior à democracia. Eu acho que hoje os discursos do presidente atual sobre contestação, não confiar, fazem parte de uma lógica, que é a lógica de traduzir a verdade como opinião, confundir opinião doxa com argumento, que é a lógica das redes sociais. Ou seja, o mundo tem que se conformar a meu modelo e meu paradigma, e foi assim que o presidente Trump fez todo o seu mandato. Desde a sua posse, quando ele quis mentir sobre o número de pessoas que haveria superado todas as outras posses, até agora essa é uma estratégia que tem dado certo, não apenas nos Estados Unidos, praticamente no mundo inteiro. Isso acontece em outros países também. Então, de fato, faz parte da lógica dele. Não arranha a democracia, apenas causa um problema. Os americanos têm instituições sólidas, instituições que não se intimidam de jeito algum e são instituições que fazem valer a lei. Então, não é isso que arranha a democracia, apenas mostra que pouca gente está preparada para o exercício do contraditório. Talvez seja sinal dos tempos. Só para não perder o fio desse novelo aí, as democracias, você fala de exclusão em democracia, as democracias quase todas elas têm esses grupos excluídos, né? Isso já não é inerente à democracia também ou não? Veja, se alguém daqui a 50 anos incluir eleitores a partir de 12 anos, vai dizer que a nossa democracia, que torna o voto optativo de 16 a 18 no Brasil, ela é excludente, porque ela excluía os adolescentes. Quando nós, no início da nossa história, na Constituição de 25 de março de 1824, colocamos apenas católicos, homens brancos, ou seja, nós tínhamos muitos mecanismos de exclusão, nós tínhamos também, como até hoje, dizer quem pode ser o cidadão. Hoje nós temos uma participação massiva da maioria absoluta da população, mas
no futuro podem dizer que nós excluíamos bastante. A democracia nunca é perfeita, porque ela nunca foi até o fim. Ela é perfectível, ela se aperfeiçoa, ela melhora. Um país sólido, você falou democracia sólida, os americanos nunca tiveram um golpe de Estado, tal como Israel e outros pouquíssimos países do mundo. Mas pegue um exemplo da Suíça, um país estável, rico, democrático, que deu direito de voto às mulheres há poucas décadas. Em alguns cantões da Suíça, as mulheres ganharam direito a voto no fim do século XX. Um país sólido, democrático, absolutamente estável. Então, o conceito de democracia ele é sempre complexo. As eleições americanas mostram algo que precisa ser sempre aperfeiçoado. E estão aperfeiçoando em vários sentidos. Thaís Herédia. Oi, Karnal, que Tudo bom, bem, prazer Thaís? estar aqui com você de novo. Olha, eu fui reler partes do seu livro que você escreveu há alguns anos, o livro da história dos Estados Unidos, e encontrei lá uma marcação que eu fiz, um trecho muito interessante em que você trata sobre quem é o americano. Você acabou de trazer essa personagem mega importante aqui para a nossa conversa, que é o cidadão. Então, quem é o americano? O americano é esse americano que a gente vê do interior, é o americano de Nova York, de São Francisco, e você coloca ali coisas muito simplistas que foram usadas ao longo dos anos para identificar esse cidadão. Como se houvesse uma dicotomia ali que fizesse essa identificação. Como é que a gente enxerga hoje o cidadão americano? Ele é o que vota no Trump, ele é o que vota no Biden, e como é que essa identidade pode formar os Estados Unidos que nós todos estamos esperando depois dessa eleição? Eu costumo dizer, Thaís, que a gente ama Nova York, eu em particular, porque é a cidade menos norte-americana de todos. É muito raro você encontrar um norte-americano em Nova York. Se for um taxista, então é impossível ser um norte-americano. Os Estados Unidos aparentemente começam do outro lado do rio, quando você vai para Nova Jersey, atravessa as montanhas dos Apalaches, vai entrando no meio oeste, e aí quem é o verdadeiro americano é uma discussão que vem, pelo menos desde o governo Andrew Jackson, que instituiu o voto universal para os homens brancos. É o redneck, é o caipira, são os pais do Superman, o dono de uma fazendinha no meio oeste plantando milho. Esse é um grande modelo. Ele é o empreendedor que vai para a Califórnia, ele é o estado que tem maior número de grandes eleitores. Não? O americano médio é urbano? Sim, ele é urbano, mas vamos lembrar que cidades nos Estados Unidos são, na média, bem menores do que cidades aqui. Jimmy Carter nasceu em Plains, na Geórgia, quer dizer, passou quase toda a sua vida lá, uma cidade de plantadores de amendoim com um pouco mais de 600 habitantes. E era uma cidade. O americano médio talvez esteja no cinturão da Bíblia, aquela área vasta dos Estados Unidos, onde há conservadorismo aliado à base religiosa. O americano médio é religioso, é urbano. Urbano não se entenda por metropolita ou cosmopolita, mas uma cidade que tem 4 igrejas, um mall, um mercado, 2 supermercados. Isso é, na prática, a cidade. O americano médio é muito pouco conhecedor, o americano médio, da realidade de fora do mundo. O americano culto sabe que a capital do Brasil é Buenos Aires. O muito culto acha que é o Rio de Janeiro. Mas aquele bem informado, saber que é Brasília já é mais complicado. Até há pouco tempo, menos de 20% dos senadores americanos, até há pouco tempo, estou falando de um dado de 2010, tinha passaporte. Ou seja, enquanto que os nossos senadores, nossos 81 senadores, eu aposto que todos tenham passaporte carimbados, e alguns diplomáticos e alguns passaportes de outros países, inclusive. O americano médio tem um território gigantesco, de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, logo ele tem mais de 300 milhões de habitantes, ele pode visitar deserto, Grand Canyon, gelo do Alasca, ele pode visitar Havaí, ele tem todas as realidades geográficas. Até existe uma cena do Forrest Gump, quando ele começa a correr, ele vai até a fronteira da costa pacífica e volta para a fronteira da costa leste. Esse é o mundo médio americano. Claro, existe o cosmopolita, superculto, versado no mundo, mas ele é uma exceção. Talvez seja uma exceção no Brasil também, mas o americano médio é pouco conhecido pelas pessoas.
ele aparece às vezes em documentários sobre essas regiões, por exemplo, Cinturão da Ferrugem, na Pensilvânia, de indústrias siderúrgicas em declínio, Cinturão da Bíblia, ou às vezes Corn Belt, Cinturão do Milho, ou o americano totalmente fora deste padrão, em áreas ainda, por exemplo, de pecuária no centro do país. Mas e essa polarização entre esses dois cidadãos que estão brigando na rua pelos seus candidatos? Como é que o que isso diz sobre a sociedade americana atual? Ela sempre esteve lá ou ela é mais recente? Eu acho que os candidatos, o partido mais antigo, que é o Democrata, e o que tem o maior número de inscritos, o Democrata, aliás, é um dos partidos mais antigos do mundo, e o Partido Republicano, dentro desse sistema eleitoral mais ou menos fixo desde o século XVIII, que foi feito para evitar a ditadura da maioria, um tema que depois Tocqueville, que visitou os Estados Unidos, desenvolveu muito bem. Eu acredito que essa polarização ela está forte no mundo. Veja o debate na Inglaterra do Brexit. A Inglaterra, que tem eleições mornas, debates morníssimos, quase gelados. São as eleições, né? Outras coisas lá são exatamente, foram muito divisor de águas. O Brexit foi muito divisor de águas nisso. Da mesma forma no Brasil, que sempre tivemos uma característica de maior proximidade entre os extremos, a não ser períodos como 35, 64 ou 89, a campanha entre Collor e Lula. O mundo inteiro está polarizado. Alguns atribuem à internet, outros atribuem a um momento em que a política parou de discutir e passou apenas a adjetivar e catalogar. É difícil saber se é o ovo ou a galinha, mas certamente as redes sociais têm bastante força nisso. Manuel Castells tem, inclusive, um livro que diz que a globalização teve também um peso muito grande nisso, né? Porque une essas diferenças e aí pautas identitárias, por exemplo, ficam muito mais fortes nesse contexto. E um mundo globalizado, pegando um livro que você está citando, que eu li há mais de 30 anos, A Sociedade de Redes, ele era mais otimista do que se você pegar os livros mais recentes. E a globalização, em primeiro lugar, aumenta a xenofobia, aumenta a desconfiança do estrangeiro. Quando as pessoas saem dos seus guetos, aumenta a violência, porque eu sou obrigado a conviver com o que antes tinha mais compartimentalização, no sentido de que as pessoas ficavam cada um no seu canto. Esse é um debate que se faz sobre várias questões. Por que é que ocorrem surtos de ódio, especialmente xenofobia e de ataques à diferença? Exatamente que nós estamos convivendo de forma mais ostensiva com a diferença. Então isso leva pessoas mal resolvidas, ou seja, a maioria absoluta da humanidade, a terem reações muito difíceis, né? Não é fácil conviver com a divergência e não é fácil conviver com o mundo que o presidente Obama, cada ano maior, cada ano é um presidente que cresce. O presidente Obama disse, em um discurso do Estado da Nação, aquele discurso que o presidente faz avaliando os Estados Unidos, que é obrigatório, ele disse que a geração dos nossos pais, e olha que a mãe dele era uma exceção por ser professora universitária, a geração dos nossos pais sabia que terminada a high school, terminado o ensino médio, bastava trabalhar duro, que você teria uma vida digna, uma casa boa, seu carro, viajaria. Isso não é mais verdade. Então faz parte também do declínio do poderio americano, que em 1945 dominava 50% do PIB e hoje domina um pouco menos do que um quarto. Mas há quem diga que o quarto atual é mais do que 50% do pós-Segunda Guerra. Carnal, essas diferenças a gente ainda vê nas novas gerações. Os jovens americanos, eles ainda trazem valores conservadores de seus familiares, enfim. Você sabe que tradicionalmente também no Brasil e nos Estados Unidos havia, Débora, aquele grupo que a gente chamava de que os conservadores, em geral, tinham um pouco colágeno. Eram pessoas mais experientes com RG em número romano. Isso também não é mais verdade, né? No Brasil surgem jovens conservadores e nos Estados Unidos o movimento Tea Party já mostrava há bastante tempo a imersão de jovens militantes.
jovens militantes que se pronunciam em questões como, por exemplo, participação ou não do Estado, jovens militantes conservadores e coisas do século XIX, que deveriam estar completamente extintas e completamente ilegais, como a Ku Klux Klan ou supremacistas brancos, eis aqui florescendo de novo no debate sobre as imagens de estátuas, nesses debates florescendo e ainda manifestando coisas que já eram estranhas em 1900, imagina em 2020. Lia Bock. Quando o Obama ganhou as eleições nos Estados Unidos, o mundo se encheu de esperança, né? Mas os progressistas, no final, acabaram um pouco decepcionados, porque queriam uma ruptura maior. Mas, de um certo modo, isso tem um lado positivo, porque mostra que existe um projeto de nação que não muda dependendo do partido que assume o poder, né? Aqui no Brasil é diferente, a gente muda de rumo a cada 4 anos, né? Quais os benefícios desse sistema onde, pelo menos, parece que o presidente não tem tanto poder assim? E como é esse sistema? Isso protege um pouco a democracia? Essa pergunta é fascinante, Lia, porque dá vontade de desenvolver tudo e, ao mesmo tempo, problematizar tudo. Se eu for habitante de uma aldeia do Afeganistão, tanto faz se o avião que joga bombas em mim é democrata ou republicano. Como no Vietnã, tanto faz se era Lyndon Johnson bombardeando a minha aldeia ou se era o republicano Nixon, porque eu vou morrer igual com um napalm assassino sobre mim. A base de Guantánamo, que era um ponto essencial de violação de direitos humanos, de violação da soberania de Cuba, a base de Guantánamo não foi fechada pelo presidente Obama. Então, existe um patamar que também existe no Brasil, que tanto faz o poder. Eu continuo pobre, eu continuo estrangeiro, eu continuo humilhado, eu continuo atacado. Então, é um pouquinho uma charge que eu vi de um avião republicano jogando bombas e um outro escrito, yes, we can, o arco-íris gay e jogando bomba. Tanto faz a cor do avião, porque você continua tendo os gaviões, os falcões no comando da política externa. Então, qual foi? Agora, um discurso menos agressivo com a China facilita a assinatura de acordos. É absolutamente hipócrita fazer um discurso de enfrentamento da China quando a China é o maior comprador da dívida pública norte-americana. É hipócrita falar mal da China quando a economia americana e a chinesa estão tão interligados como a brasileira, que a pior coisa que poderia acontecer para todos nós seria o desaparecimento da China. Então, esse discurso, a China é nossa inimiga, que Trump tanto levou adiante, ele é um discurso hipócrita, inviável, absolutamente inviável, e é um discurso para consumo do eleitor conservador, que ainda acha que a América se basta e que os outros só têm inveja ou são agressivos com a América. Então, ele funciona muito bem. Agora, para a inspiração das pessoas, foi muito importante ter um presidente negro nos Estados Unidos. É muito importante ter esse tipo de modelo. Então, é muito importante que eu possa ter uma presidente mulher, uma presidente latina, um presidente negro, porque isso oferece possibilidades de acreditar de novo no sonho americano. Quando você tem um presidente branco, descendente de imigrantes alemães, que faz discurso de xenofobia, ergue muros e não fala em pontes, simbolicamente você está destruindo a ideia de sonho americano. E simbolicamente você está construindo uma nação não voltada ao acolhimento, mas à exclusão. E um país em que o presidente é descendente de imigrantes e é casado com uma estrangeira. É extraordinário isso. É extraordinário. Essa história... Desculpa. Posso ir? Só queria fazer um adendo, vai. Não é nem um adendo, não. Era uma pergunta mesmo. Mas acho que eu vou deixar você fazer. Depois eu volto. Pronto, vai lá. Hoje é ao vivo, viu, gente? Hoje não tem jeito, a gente briga aqui, não tem nem como editar depois. Vai, Thaís, manda. Essa história que você relatou agora foi a história da liderança americana dos últimos 50 anos, né? Ou mais, pelo menos depois do pós-guerra. E o debate hoje é qual é a história a partir de agora, qual foi a ruptura que Trump provocou e que pode realmente forjar um outro tipo de liderança,
uma outra escrita da história econômica e geopolítica mundial em que os Estados Unidos liderou desde o pós-guerra. Apesar de Trump ser uma figura bastante caricata, ele lembra muitos presidentes, por exemplo, republicanos da década de 20, como Hoover ou Coolidge e outros, que fizeram um discurso de que a América é a terra dos negócios, né? Ou o negócio da América são os negócios, disse o presidente, ou então que se dizia que a América estava sendo o primeiro país que ia resolver o problema da pobreza. E aí veio o craque da Bolsa em 29, houve uma reviravolta, e um outro aristocrata nova-iorquino, que foi Franklin Delano Roosevelt, o homem que mais vezes governou os Estados Unidos, 4 mandatos, não completando o 4º, ele, apesar de ser um aristocrata, de muito mais tradição aristocrática que seus antecessores, traduz de novo essa ideia, temos que ajudar as pessoas, o Estado tem que fazer uma interferência inédita a esse respeito. Trump não é uma exceção absoluta. Um homem branco milionário é quase a regra disso. Mas os americanos, em alguns momentos, ofereceram como modelo, por exemplo, Eisenhower, um líder militar vitorioso e super simpático, de apelido Ike, que sucedeu Truman e foi sucedido por Kennedy. Kennedy, que apesar de uma vida moral bastante ambígua, transformava em sorriso. Aliás, o primeiro presidente católico, agora com o risco de Joe Biden ser o segundo presidente católico, se houver essa vitória. Então, tudo isso é absolutamente comum. Um presidente branco bem-sucedido, mas um presidente que não fala em integração. Um presidente que não fala em melting pot, que não pensa naquela estátua da liberdade lá na entrada de Nova York, acolhendo e dizendo na sua base, vinde a mim todos, do mundo inteiro. Então, isso está fazendo sucesso no mundo inteiro. O nacionalismo cresceu na Polônia, cresceu na Hungria, cresceu em repúblicas da antiga União Soviética. O nacionalismo dá voto. Ele infla o ego, especialmente em época de crise. Mas vamos lembrar que a economia americana não está mal. E ela melhorou várias vezes nos últimos períodos. Então tem que sempre voltar àquele lema da campanha do presidente Clinton, né? É economia estúpido. Quer dizer, o que ele explica nesse momento? E Joe Biden não é o bem contra o mal. É preciso também lembrar disso. E daqui a 2 anos, se houver o que parece estar ocorrendo, nós estaremos fazendo um programa de análise negativo das ações de Joe Biden. Que é uma ordem natural, inclusive, Exatamente. né? Bom, o que eu queria te perguntar era o seguinte, você estava falando da esperança com o Barack Obama, do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, e aí eu queria falar sobre a participação dos negros nesse processo eleitoral. A gente acompanhou durante o governo Obama, como disse a Lia, né? O Yes, We Can, toda aquela empolgação, mas depois a gente viu no processo eleitoral, negros deixando de ir votar. No último programa aí que a gente viu da ex-primeira-dama Michelle Obama, no documentário sobre a vida dela, ela fala sobre isso, ela fala sobre como foi essa perda para o presidente Donald Trump com a falta de participação dos negros nesse processo eleitoral. E o presidente Trump se utilizou bastante disso nos debates agora com Joe Biden, falando sobre o abandono que os negros tiveram durante o governo democrata. Existe uma reclamação muito grande de encarceramento durante o governo democrata, né? Na década de 70, a gente tinha aí coisa de 300 mil encarcerados, agora são mais de 2 milhões, é o país que tem mais encarcerados no mundo. Essa reclamação é real. E agora, de novo, no final dessa linha do tempo que eu estou traçando aqui, agora, de novo, a gente vê os negros indo para as ruas e votando agora nesse momento e sendo esse voto decisivo agora para Joe Biden. O que você acha que aconteceu? Os negros voltaram com essa crença nos democratas? Negros têm esperança novamente? É uma esperança parecida com a que existia no primeiro governo de Barack Obama? É complexo e é fascinante, né? Em primeiro lugar, se nós compararmos com o Brasil, que mais da metade da população é negra, os Estados Unidos é a segunda minoria.
13% de uma população, já que os latinos, aliás, eu estava dando aula o dia que os latinos ultrapassaram os negros como minoria. E são duas minorias distintas. Os latinos, muitas vezes conservadores. Por exemplo, na Flórida, onde há um enorme número de imigrantes de Cuba, eles identificam as medidas de esquerda, e isso respinga nos democratas, como próprias da Cuba que eles abandonaram. Então, com frequência, latinos lá são defensores dos republicanos e até de partidos mais conservadores. Vamos lembrar que a gente sempre fala de dois partidos, mas nós temos vários partidos nos Estados Unidos, inclusive dois partidos trotskistas nos Estados Unidos, que não aparecem na imprensa, né? E, bem, os negros são dominantemente democratas. Essa é a tradição negra há muito tempo. Se os negros fossem a maioria do eleitorado, os democratas teriam muito mais. O que eu acho que ocorreu é que os negros perceberam em vários episódios recentes que a polícia continua muito agressiva e muito racista. E eu acho que os negros se deram conta que o racismo, uma coisa muito importante para o Brasil se dar conta, não é a opção de um canalha, um racista, é estrutural. Quando a gente consegue distinguir que o racismo no Brasil não é a má formação, a imbecilidade ou a falta de caráter de uma pessoa, mas é um sistema que atinge com cotas invisíveis, que explicam no Brasil, por exemplo, 11 juízes do nosso Supremo Tribunal, todos brancos, ou seja, existe uma cota, e ela é invisível e ela é efetiva. Então, acho que os negros nos Estados Unidos, com os recentes episódios de racismo, talvez tenham se dado conta que quando eles se movimentam, como as marchas que Martin Luther King organizou, ou os Panteras Negras, houve a lei de Lyndon Johnson, a partir de 64, da cidadania ou lei dos direitos civis. Então, talvez, como lá o voto é optativo, tenha havido essa consciência. Mas vamos lembrar uma coisa dita por um astro de Hollywood: o racismo não mudou, apenas passou a ser filmado. Isso é muito importante para lembrar que o racismo é uma estrutura que vai mudar, mas não será em 1 ano, nem em 10. Apenas vai mudar porque as pessoas lutam contra isso. Inclusive, Karnal, alguns órgãos de imprensa compararam os protestos, o movimento Black Lives Matter e os protestos contra a violência policial, à luta pelos direitos civis negros nos anos 1960. É correto a gente traçar esse paralelo e, diante desse crescimento desses protestos, é possível aumentar ou melhorar a luta antirracista nos Estados Unidos diante de uma onda conservadora que também cresce? Entre 54 e 55 até 64, quando tem um crescimento exponencial da luta, das grandes marchas, nós estamos falando de direitos fundamentais, como poder sentar na parte da frente do ônibus, poder sentar em lanchonetes e abolir essas leis de Jim Crow que existiam desde o século XIX de exclusão indireta de negros. E todos esses procedimentos, eles vão crescendo com marchas, ora pacíficas, ora enfrentamentos, tem os dois movimentos, até que o presidente Lyndon Johnson assina um ato de igualdade proibindo essas questões. Mas até 1956, em quase todos os Estados Unidos, era comum haver um sistema similar à África do Sul. Por exemplo, um negro não poderia comprar casa em um bairro X, forçando uma guetização. Tudo isso terminou na prática legal na década de 60. Mas o assassinato de Martin Luther King em 68 e de Robert Kennedy, irmão do outro presidente assassinado, John Kennedy, ou seja, mostra que a violência continua. Os episódios de Watts em Los Angeles, os episódios recentes, por exemplo, de assassinatos de negros, mostram que a violência continua, mas não se trata mais de ter direito a sentar em um ônibus. Agora vem uma questão de acesso a uma igualdade econômica e cultural. Agora vem uma questão de contestar um padrão estético, um padrão de comportamento e até de língua, já que existe hoje um movimento de defesa de uma língua menos filiada à Nova Inglaterra e mais filiada à expressão negra. Então, hoje é diferente, mas o racismo continua. Ele nunca é igual em qualquer época da história. Essa é uma falácia, né? O racismo muda, mas ele é sempre racismo. Ele muda a sua prática. Lia Bock.
Muita gente tem falado hoje no dilema entre ordem e democracia, né? No caso, a democracia seria o caos. Quando o Trump insiste em fraude nas eleições, o Steve Bannon incita a violência nas redes, eles estão tentando promover esse caos? E como a gente se protege desse discurso que conturba para tentar justificar uma ação autoritária depois? Eu acho que existe um grupo, tanto à esquerda quanto à direita, mas notável no caso do Trump, que tem muita dificuldade com o contraditório. Tem muita dificuldade. Então, este grupo, ele é forte, ele existe, mas veja, as próprias redes sociais cortaram a voz do Trump. As redes de televisão, inclusive uma oficiosa do Trump, não embarcou na ideia da fraude. Líderes republicanos fizeram pronunciamentos duros contra essa insinuação de alguém que, sem prova alguma, em puro delírio de derrotado, após o episódio, vai dizer que houve fraude. Então, vamos lembrar que o próprio Trump, seguindo as normas eleitorais, teve menos votos populares que Hillary Clinton. E entrou, porque as regras pressupõem o grande eleitor indireto no sistema do século XVIII. Não havia problema nenhum. Mas agora as regras são problemáticas, são totalmente problemáticas. Isso é algo muito ruim. Mas veja, a Suprema Corte, o Congresso americano, o Senado e a Câmara de Representantes, todos esses sistemas fornecem o tal do sistema de pesos e contrapesos que sempre funcionou. Sempre funcionou. De um país que sofreu 2 duríssimas guerras com a Inglaterra, a segunda em particular em 1812, que teve Nova York incendiada pelos ingleses na Primeira Guerra de Independência, que teve Washington, a capital, incendiada na Segunda Guerra de Independência, teve 4 presidentes assassinados. 4 presidentes, é muito, né? Eu sempre digo, no Brasil nunca se matou um presidente no exercício, mas 4 nos Estados Unidos, outros 3 que morreram antes do final do mandato. Esse é um país que nunca teve golpe de Estado, nunca teve, mas teve muito debate eleitoral, especialmente a reeleição de Bush filho, que houve um debate eleitoral que as pessoas já esqueceram, mas lá se debateu voto a voto, você estava picotado no lugar certo. E faz a gente sempre achar que a nossa urna ela é pelo menos mais rápida e pelo menos alvo de debate. Mas você acha que isso pode servir, por exemplo, como um aviso para o Brasil, um anúncio? Tem uma diferença muito grande. Sabe que não existe em inglês a palavra golpe de Estado, né? Quando eles falam coup d'état. Quando eu tenho que usar uma palavra como se diz tsunami e não seaquake, é porque a minha experiência de onda grande vindo do mar é a japonesa. Quando eu tenho que usar a palavra garbanzo para, por exemplo, grão de bico em inglês, que apesar de haver palavra em inglês, é porque você conheceu o grão de bico pelo México. E você só conhece o golpe de Estado pela tradição francesa, que ou decapita o rei, ou guilhotina o rei, ou derruba o presidente, ou mata, etc. Não tem nem a expressão. Nem existe a expressão. Então é muito estranho aos Estados Unidos a ideia da violação da ordem democrática. Não só pela linguagem, claro, mas pela tradição. Agora, claro, nunca houve um golpe de Estado na Inglaterra até que o rei Carlos I fosse decapitado. Nunca há uma coisa até que ela ocorra. Mas, até o momento, eu não creio que as instituições estejam em perigo. Mas há riscos, sempre, principalmente simbólicos, de ter um presidente que não aceita as regras do jogo, qualquer um que ele seja. É próprio da democracia que assim que o presidente é derrotado, ele liga para o vitorioso, cumprimenta, faz um discurso, agradece, traz a esposa, agradece a Deus, a família e aos seus militantes, que é o tripé de toda a política, Deus, família. A minha querida Melanie, minha querida Griffith, que é sempre uma mulher super simpática, sorrindo, e a Deus, né, faz uma oração, agradece aos militantes e se retira. Isso é presidential, isso é esperado do presidente dos Estados Unidos. Trump foi eleito com outro perfil. Por quê? Um empreendedor que se torna bilionário porque não respeita regras.
porque tem informação privilegiada, porque tem ideias, porque passa por cima dos outros e graças a isso chega ao sucesso. E é esse modelo que ele cultivou. Quem segue regras é a pessoa comum. Eu sou um homem único, absolutamente único. Então ele que não é religioso acabou de dizer em um comício o seguinte: eu não sou a pessoa mais importante do mundo. Jesus é a pessoa mais importante do mundo. Não é algo que ele acredite, mas bateram palmas. Mas ele faz esse discurso. Nossos políticos também. Acho que eu vou deixar uma pergunta. Será dá tempo para Faça a pergunta. Vamos ver. Vamos dizer, enquanto isso, vão dizer para a gente. Karnal, a gente tem ouvido muito assim, eleição histórica. Tudo é maior da história, nunca antes na história, pela primeira vez na história. O que faz um evento ser histórico quando a gente olha para trás? E qual é o peso desse nome, dessa nomenclatura, para forjar o que vem pela frente? E você consegue responder em 1 minuto? Eu consigo. Vamos lá, bem rápido então. Nós tivemos na história, na verdade, 3 eventos históricos. Revolução Neolítica, que inventou a agricultura, a urbana, que inventou as cidades, e a industrial, que mudou toda a economia. Os outros são comentários, incidentes ou coisas superficiais. Nós consideramos histórico o que experimentamos na nossa geração. Sobre isso escreveu um grande historiador francês ao falar do Antigo Regime. O Antigo Regime é visto como uma unidade e a nossa história é vista como um acontecimento. Então é histórico o que nós estamos vivendo. Daqui a 20 anos não será. Bom, e a gente faz então uma pausa bem rapidinha, mas na volta seguimos com o CNN Nosso Mundo. Hoje a gente conversa com o historiador Leandro Carnal. Não saia daí. Estamos de volta com o CNN Nosso Mundo. Hoje a gente conversa com o historiador, doutor em História Social, Leandro Carnal. E eu já vou passar direto a palavra para minha colega Débora Freitas. Débora. Obrigada, Luciana. Carnal, a gente está no meio de uma pandemia que mudou muitas vidas, matou muitas pessoas. Os Estados Unidos foram muito afetados e a maior potência do mundo não conseguiu controlar esse vírus. Como é que isso mexe com a autoestima americana? Em que outras situações algo assim aconteceu? Eu acredito que os americanos, talvez a pandemia atual tenha sido um elemento eleitoral importante, porque desde o início houve negacionismo do governo Trump e depois houve ação descoordenada. Uma característica desse conservadorismo do Trump é acreditar sempre que tudo é uma conspiração, ou de origem chinesa, ou de origem comunista, ou da esquerda, ou de satanista, seja o que for. Então a pandemia mudou muito da consciência dos formadores de opinião. E esses grandes formadores de opinião, nos focos que mais sofreram, como Nova York, passaram por uma experiência que não tinha ocorrido nem na epidemia de gripe espanhola, que por sinal se originou nos Estados Unidos. Nem lá esse sentimento de isolamento, lockdown, foi tão forte como agora. Então, tal como no mundo inteiro eles sofreram, mas foram muito mais descoordenados do que um país como a Nova Zelândia, que teve uma coordenação notável desde o início, ou do que a Alemanha, que apesar de alguns erros, conseguiu acertar mais o passo. Eu acho que a pandemia talvez tenha revelado a eleitores urbanos e informados que a falta de liderança objetiva e direta tem um custo e que menos vidas poderiam ter sido perdidas se houvesse uma ação decisiva dentro de regimes democráticos, como a Coreia do Sul ou a Alemanha, que tiveram ações de fato eficazes ou mais eficazes que as americanas. Ter um presidente que preocupa a todos, ao invés de preocupar-se com as vidas, é muito diferente, né? Lia. Eu
Queria aproveitar e falar um pouco do sistema de saúde americano, que me intriga um pouco, porque eles não têm um sistema de saúde pública, né? E poucos têm sistema de saúde privado, e existem vários dados dizendo que 1 a cada 5 americanos, por exemplo, sem seguro, evita ir ao médico por causa dos custos, né? E no meio de uma pandemia, a gente continua tendo muitas pessoas que apoiam um presidente que é contra esse sistema público, né? A possibilidade de um sistema público. Por que isso acontece? O que acontece ali nos Estados Unidos que eles não dão muita bola para o sistema público de saúde? É um mistério, né? Saber por que dinossauro vota em meteoro, né? Ou, como um aluno uma vez me disse, professor, o que explica isso é o mascote da Sadia ser um frango. Quer dizer, como é que você consegue explicar isso? Quando a Hillary Clinton, ainda no mandato do Bill Clinton, tentou implantar um sistema, foi alvo de uma campanha histórica, essa sim, de ataques poderosíssimos. Não conseguiu. Foi chamada, no mínimo, de comunista. Isso era a coisa mais simpática que diziam a ela. Quando Obama criou o Obamacare, ele está tentando fazer uma coisa tímida, mas um passo para uma saúde um pouco mais abrangente. Aquilo que orgulha a média dos ingleses, a ponto os ingleses, nas Olimpíadas de Londres, terem colocado o sistema de saúde pública inglês na abertura das Olimpíadas. Lembremos que o Brasil tinha um sistema que consagrava durante muitos anos acesso à saúde por INPS e INAMPS para portadores de carteira de trabalho e santas casas ou caridade para quem não tivesse isso. O SUS, decorrência da Constituição de 88, mudou completamente esse quadro. Se havia inimigos do SUS antes da pandemia, eles se calaram, porque o SUS saiu como grande herói nacional no meio dessa crise. Eu acredito que existe um forte pensamento liberal norte-americano. Se você não tem dinheiro para pagar suas doenças, por que eu devo pagar pela sua, se eu tenho? Por que eu devo ser punido, pensamento liberal mais duro, por que eu devo ser punido no meu sucesso, para que você, que é uma assalariada que nunca cresceu, não planejou, não empreendeu, você vai precisar de um tratamento caro e eu vou ter que tirar dos meus impostos? Então, essa questão é uma questão clássica. Como eu reajo dentro de uma sociedade que acredita tanto na força do indivíduo e não acredita tanto que o Estado seja o solucionador? Os democratas acreditam um pouco mais, os republicanos um pouco menos. O que o presidente republicano Ronald Reagan, uma referência no republicanismo, disse no discurso de posse é inconcebível para nós brasileiros. Ele disse: o Estado não é a solução do problema, o Estado é o problema. É um presidente tomando posse em janeiro, ou seja, aquele mês que Washington quer frio o ano inteiro, mas em janeiro é insuportável. Teve até um presidente que morreu, Harrison, que morreu porque fez discurso de posse, pegou pneumonia e morreu um mês depois. E o presidente Reagan, no meio daquele frio insuportável de Washington, diz: o Estado é o problema. Nunca um presidente, qualquer que seja o perfil político dele, vai dizer que o Estado é o problema. É outra cultura política, inclusive. É conflituoso, inclusive, Thaís Herédia pode até falar mais sobre isso, porque em momentos de pandemia e crise econômica, ou momentos de crise econômica, o Estado é onde a gente recorre, é o Estado. Assim como nos Estados Unidos, assim como nos Estados Unidos. Imprimiu trilhões de dólares. Exatamente. Então, é bem conflituoso. Mas eu queria aproveitar essa tua fala para falar sobre trumpismo. O futuro do Trump nesse momento e do trumpismo nesse momento. Os fenômenos associados muito a uma personagem, como é o caso do getulismo, como é o caso do lulismo, como é o caso do trumpismo, eles dependem muito da existência dessa personagem. Mas se é verdade que após o suicídio de Vargas não há mais um getulismo, mas há herdeiros dos quais João Goulart teria um papel histórico muito importante e até hoje partidos lutam pela herança de Vargas, é verdade que o desaparecimento da figura-chave tende a enfraquecer o movimento. O conservadorismo existia antes de Trump, mas vamos lembrar que Trump não nasceu republicano. Trump militou por um partido do Ross Perot, que fundou uma terceira via e foi um candidato até sério em determinada ocasião, e foi também democrata. Ele não é um republicano raiz,
por exemplo, como outros republicanos. O republicano raiz desconfia de Trump, porque ele já passou por outros partidos, já fez propostas muito curiosas. E esse liberalismo que eu citei clássico, quando chega a década de 30 com a crise de 29, ele é a duras penas substituídas pelo New Deal, pelo segundo New Deal, pelo terceiro, e depois isso é desmontado depois da guerra. Mas mesmo em plena vigência do conservadorismo, do liberalismo, bastou uma crise econômica para eles imprimirem, como a Thaís lembrou, dinheiro numa quantidade impressionante. Porque num sistema liberal, se os bancos estão mal, que quebrem, porque não foram capazes de atender, né? Porque o Estado, ao resolver, vai piorar e vai socializar as perdas, o que é terrível. Não é essa a medida nem do governo Bush II, que no final do seu mandato deu pacotes extraordinários, nem de Obama, que o sucedeu e também fez pacotes de salvaguarda, ou seja, saúde de banco está acima de Adam Smith. Saúde de banco supera Adam Smith em quase todos os países. Falou em banco, falou em Thaís Herédia. Vai lá, Tá Thaís. vendo essa associação? Tá vendo, né, Carnal? Você é a voz da Febraban aqui, Não, né? tô fora. Olha aqui, eu quero misturar um pouco a história dos Estados Unidos com a história brasileira. No seu livro, você faz algumas referências de eventos importantes que aconteceram nos Estados Unidos e que, por coincidência ou não, houve mudanças importantes aqui no Brasil. Citar um pouco dessas mudanças para quem está assistindo a gente fazer essa correlação das nossas histórias e te perguntar, eu sei que você é historiador e não futurologista, mas mesmo assim, se você enxerga este momento agora como uma coisa semelhante do que aconteceu no passado, em que essa mudança radical de lá vai provocar uma mudança aqui também. Primeiro, parabéns, Thaís, porque é a primeira vez na minha vida que a gente consegue chegar a essa altura do programa. Ainda não me perguntaram sobre o futuro, porque geralmente é a primeira pergunta. Geralmente esse Eu lado... já te conheço, já tivemos aqui algumas vezes, eu já aprendi. Esse lado Búzios, tarô, é o mais forte. Você estuda décadas o passado, a primeira pergunta faz, e o que haverá daqui para frente? Não sei, mas eu entendi a pergunta. A independência dos Estados Unidos marcou muito nossos movimentos, e a Revolução Francesa, 13 anos depois, marcaram vários movimentos nossos, como a Inconfidência Mineira e a Baiana. Esses movimentos diretamente se referiam aos Estados Unidos e ao que ocorrido na França, no caso mais da Revolta dos Alfaiates na Bahia. A renúncia, a abdicação de Carlos X na França em 1830 provocou a abdicação de Dom Pedro I a 7 de abril de 31. A derrubada de Luís Felipe de Orleans provocou agitações no Brasil, inclusive uma sequência da Praieira. Quando nós tivemos a queda dos fascismos na Europa, Getúlio Vargas entrou em colapso. A posse de Carter em 77 condenou as ditaduras do Cone Sul a uma crise, porque o governo democrático de Jimmy Carter tinha uma postura aberta por direitos humanos e percorreu a América pregando isso. Então, acontecimentos externos costumam ter reflexo aqui. Assim como a onda da década de 80, com Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher no Reino Unido, acabam se refletindo também na eleição de Collor. Ou seja, se o presidente Trump perder as eleições, é bem provável que isso abale o projeto Bolsonaro. Isso é a tradição histórica. Ele perde uma referência externa. Em vez de seguirmos o país mais avançado economicamente do mundo, passaríamos a nos opor ao modelo deste país. Isso retira um argumento. Nós não temos essa autonomia que outras ditaduras tiveram no passado, como a do Paraguai, de França, Carlos e Solano Lopes, que isolados no coração da América ficaram um pouco indiferentes ao que ocorria no mundo. Então, sim, acontecimentos nos Estados Unidos podem desencadear reflexo no Brasil. Vão desencadear, aí o historiador se cala e aí vamos jogar tarô e ver se Mercúrio está, por exemplo, retrógrado. E aí isso pode explicar muita coisa. Não está mais, eu posso te dizer. Graças a Deus. Isso eu sei. Carnal, eu queria pedir para você falar um pouquinho do peso, do papel da religião na formação histórica dos Estados Unidos e como é que isso se coloca ainda hoje.
Você sabe que foi um país que, de forma inédita, separou religião do Estado oficial. Vários dos pais fundadores não eram religiosos, mas é provavelmente uma teocracia democrática. Ou seja, os americanos não podem fazer o Estado amparar as religiões. E é mais forte do que a nossa lei de 1890 de separação de igreja e de Estado, é mais forte do que nós, porque nenhum presidente americano pode ser eleito se não frequentar uma igreja. Seja uma pessoa sincera, como Carter era um batista sincero, seja uma religião para consumo do eleitorado. Há presidentes sinceramente religiosos e há presidentes pura aparência religiosa. Nos Estados Unidos, é muito difícil entender uma postura que não seja religiosa. Quando o primeiro presidente, e até o momento único, católico, foi eleito, que foi Kennedy, ele teve que declarar publicamente que não obedeceria às ordens do Papa, no ano em questão, estamos falando de João 23, porque como católico, o Papa é importante para um católico, mas ele não seguiria as ordens do Papa. Lembremos que Biden é católico também. Será que vai ter isso de novo? Vamos pedir para ele não obedecer ao Eu Papa, acho ou que isso é uma coisa do passado? Acho que isso não mais. Mas no Brasil, os dois presidentes protestantes, Café Filho, presbiteriano, e Geisel, luterano, não foram eleitos pelo voto popular. Café Filho era vice de Vargas, não foram eleitos diretamente para o cargo. E Geisel fazia parte do jogo do colégio eleitoral. Não? Agora, é difícil dizer, né? Porque o Brasil, por exemplo, há 50 anos, tinha menos discurso religioso na política. Hoje tem muito mais. Hoje Deus está muito mais nas urnas do que estava quando eu era criança, por exemplo. Pois é, o Karnal, eu queria inclusive voltar ao papo de demografia, porque o anglo-saxão branco protestante nos Estados Unidos, eles ainda são maioria, ainda são uma parcela significativa da população. Mas estive lá em 2016 e aí o equivalente ao IBGE, não vou lembrar agora a sigla deles lá que faz esse trabalho, mostra que eles vão perdendo esse espaço, especialmente para os latinos. Os negros continuam na mesma proporção, mas latinos ganham mais espaços. E aí eu te pergunto que até quanto isso está no cerne desse movimento de briga nas ruas, né? Dessa polarização também constante do medo de perder privilégios e espaços mesmo no país. Demograficamente, os fundamentalistas religiosos, conservadores de extrema-direita católica, judeus ortodoxos, islâmicos tradicionais, têm mais filhos. Então, do ponto de vista matemático, o futuro é do conservadorismo. A mulher urbana, feminista, militante, trabalhadora, cosmopolita, tem menos filhos do que a mulher inserida em uma ordem tradicional. Então, em grupos grandes, a tendência é que urbanização e ascensão social tendem a diminuir a fertilidade. Até porque as mulheres bem-sucedidas ou que frequentam faculdades tendem a ter filhos mais tarde. Ou seja, tendem a pensar na reprodução quando o corpo já não está mais respondendo com a mesma facilidade que respondia em idade. Enquanto que pessoas menos bem-sucedidas ou mais simples têm filho mais cedo. Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para o Brasil. A gente diz nos Estados Unidos que o que está promovendo uma diminuição do racismo não são os debates raciais, mas é o cartão de crédito. Ou seja, que é uma inclusão do negro consumidor e não do negro cidadão. Porque essa é uma virtude do capitalismo, ele é pouco preconceituoso. Se você pode pagar, ele é pouco preconceituoso. Você pode ser o pink money ou o dolly dollar do mercado gay, ou pode utilizar um cartão de crédito sendo negro e comprando bastante. Mas a combinação de ascensão social com poder de compra e consciência, isso tem muito poder. Agora, se eu considerar hoje a matemática, você falou de demografia, a matemática é pela diminuição da população WASP, ou seja, branco, anglo, saxã, protestante, crescimento de latinos, não mais
de negros, que também estão diminuindo bastante o número de filhos, e muito mais imigrantes ilegais tendo filhos do que a família clássica de classe média norte-americana. O futuro é de úteros mais rurais, mais conservadores e mais religiosos. Essa questão do racismo está ligada à questão do consumo, ela é bastante preocupante, porque a gente não trabalha nada no cerne da questão isso, né? Exatamente. Esse é um debate que houve várias vezes, inclusive no Brasil, quando surgiam algumas revistas voltadas ao público negro e se dizia se a revista favorecia o cidadão ou o consumidor, se tinha mais propaganda de produto de beleza para negros ou mais artigos de consciência sobre identidade racial e assim por diante. É uma questão complexa, uma questão bastante complexa. Agora, à medida que a sociedade conviva mais com a diferença, ela deveria ter visão de mercado, pelo menos. Se não tiver visão de humanidade, ter pelo menos visão de mercado. Mas aí a população negra brasileira, que é a maioria, tem uma situação social média pior do que a população negra americana na média, ainda que a população negra na média americana tem uma situação pior que a média WASP. Não? Bom, a gente vai fazer uma breve pausa agora nesse momento. Já já a gente volta com o CNN Nosso Mundo, essa conversa que está ótima aqui com o Leandro Carnal. Fica aí com a gente. Estamos de volta com o CNN Nosso Mundo. Hoje o nosso papo está incrível com o Leandro Carnal. Estamos aqui falando de Estados Unidos, mas Brasil, mundo, tudo. Lia Bock, sua pergunta. O discurso que deixa as pessoas apavoradas tem bastante eco na sociedade americana. Eu queria saber por que isso acontece, qual tem sido o papel do medo nas eleições? Acho que o medo é um dos maiores sentimentos humanos. Ele é um dos, antigamente se falam, dos gigantes da alma, porque o medo sempre agrega mais pessoas do que, por exemplo, a esperança. Então a gente diz desde o século XVI que há mais medo do demônio do que amor a Deus, ou seja, medo do inferno do que desejo do paraíso. O medo é um discurso que funciona nos Estados Unidos. Foi uma nação que, não tendo uma unidade, sequer tendo um nome, não tendo o nome de um produto como o Brasil e a Argentina, não tendo o nome de um herói como a Colômbia, não tendo um nome de origem indígena como o México, ele disse: nós somos os Estados Unidos daqui, da América, e se apropriou do termo América, que tinha sido um batismo a partir de um mapa de Américo Vespucci, que por sinal hoje está nos Estados Unidos, esse mapa onde aparece o nome América pela primeira vez. Eles, não tendo unidade, criaram uma unidade na luta contra os ingleses. Nós somos muito diferentes, somos fazendeiros da Georgia, somos comerciantes de Massachusetts, mas temos os ingleses por inimigo. E as 13 colônias se uniram, et pluribus unum, de muitos formaram um. No século XIX, indígenas. Nós somos a civilização, como no quadro de John Guess, a civilização que avança contra a barbárie. Indígenas, as guerras contra o México. No século XX, alemães e depois comunistas. No fim do século XX, fundamentalistas islâmicos. Então, estabelecer inimigos é uma estratégia muito frequente, inclusive nos discursos do Trump, porque ela é eficaz, retoricamente ela é muito eficaz. Eu não conheço as pessoas, mas se eu digo que lá fora tem alguém armado que quer assaltar a todos nós e acabar com a nossa vida, nós nos tornaremos profundamente unidos. O medo é um cimento extraordinário e ele é usado largamente político. Ou eu ou o caos. Ou eu ou o fim da civilização. Essa divisão é que eu queria trazer aqui, porque assim, estamos todos tratando essa eleição americana como ou o caos ou o fim da maior democracia do mundo. Faz sentido ter esse medo? Não faz sentido. As instituições continuam funcionando, há um exagero e há uma histeria.
na oposição entre bem e mal. Essa é uma Constituição de forte apelo jornalístico, mas ela é falsa. Ela é falsa. Quer dizer, a pergunta é, nós já tivemos presidentes mais identificados com a esquerda, com a direita, já tivemos presidentes variados. A sua carreira, Thaís, ela mudou drasticamente quando surgiu um presidente esquerdo ou de direita? Claro, tem presidentes que dão muito mais notícias. Eles são bons para o jornalismo, porque não fecham a boca e falam o dia inteiro. Dão muito Eu trabalho. adoro o ministro da Economia que faz muita bobagem, eu adoro. Mas a sua carreira, ela existe, essa é uma teoria de alguém que já veio aqui mais de uma vez, o Pondé, existe uma microfísica do poder que não se abala com essa macrofísica. Eu acho muito importante a política, mas a maioria das pessoas está pensando nessa alta do arroz e do óleo de soja, né? nessa disparada desses produtos, muito mais do que, por exemplo, no tripé macroeconômico. Muito mais do que nisso, outras questões. Também para os Estados Unidos, valem muito mais questões muito pequenas e não debates. Por exemplo, política externa não é uma questão da eleição americana. Na prática, nunca foi. Um pouco mais, algumas vezes, na prática, nunca foi. A questão é o seu passado, a questão é seu histórico e a questão é se os americanos estão satisfeitos ou não ao fazer a pergunta: estou melhor do que eu estava há 4 anos? Não? Essa é a questão. É um pouquinho menos poético do que isso. O mundo vence com Trump e vence com Biden e perde com os dois. E os Estados Unidos continuam tendo o maior número de patentes, as melhores universidades do mundo e assim por diante. Eu acho mais fácil controlar com soft power, por isso é mais fácil controlar com Biden. É mais difícil, do ponto de vista das potências, controlar com hard power. Por isso que Trump é mais difícil para as negociações. Essa é a teoria do Paul Kennedy de ascensão e queda das potências, né? Quanto mais você investe em hard power, mais você se aproxima do colapso. Mas quem decretou a Primeira Guerra? Um presidente democrata, Wilson. Quem decretou a Segunda? Um democrata, Roosevelt. Quem entrou na Guerra do Vietnã? Um democrata. Quem entrou na Guerra da Coreia? Um democrata. E quem fez sair dessas guerras, com algumas exceções, como na Segunda Guerra, ou na primeira, quase sempre foi um republicano. Então, essa história de que agora acaba o mundo, não, mas eu acho que se eu fosse um dominador daqueles que está por detrás de tudo, como as teorias conspiracionistas imaginam, eu escolheria uma mulher negra, de origem humilde, que venceu para ser a cara do sistema que vai continuar sendo capitalista, excludente. Isso seria uma estratégia mais inteligente e mais significativa como propaganda. Biden escolheu uma mulher negra. Isso, eu ia falar. Exatamente. Excelente. Débora. Carla, no começo da nossa conversa, você falou da necessidade da retomada do sonho americano, né? Que para o imigrante, principalmente, era a busca por oportunidades, ganhar dinheiro, mandar para o seu país. E muita coisa mudou nos últimos anos. Essa retomada desse sonho americano, como seria esse novo sonho americano? Tem várias etapas desse sonho, né? Na grande onda de imigração irlandesa do 19, devido à praga das batatas, na grande onda a partir do fim da Guerra Civil, aí tendo a Europa Oriental, sul da Itália, Espanha, judeus russos, por exemplo, em grande quantidade, eles não iam para lá para favorecer a família de origem. Eles iam para mudar o sobrenome, para parecerem norte-americanos, aprender inglês o mais rápido possível e se integrarem. A novidade das ondas de imigrantes mais recentes é a manutenção do vínculo, é a manutenção da religião e do nome, e a manutenção de uma identidade cultural com o país de origem. É o caso de muitos imigrantes mexicanos, uma geração que Otávio Paz escreveu, ele Pachuco, uma geração de pessoas que não são mais mexicanos, mas também não são norte-americanos. Você sabe que a última procissão que eu vi na minha vida foi nos Estados Unidos, de Nossa Senhora do Guadalupe, em dezembro. Quer dizer, procissão, coisa que eu não vejo em São Paulo, país de maioria católica, eu vi nos Estados Unidos. Imigrantes que mantêm o sobrenome, resistem um pouco até a língua, e tem a mesma questão que a França ao lidar com os imigrantes magrebinos do norte da África, tem com o nome, com o árabe, com a religião e assim por diante. Então, hoje o imigrante,
é um quadro mais complexo do que no passado. Nós imaginávamos que o primeiro presidente negro dos Estados Unidos seria descendente daqueles indivíduos escravizados há séculos, como Michelle Obama. Uma mulher brilhante, bem formada e com 300 anos de história nos Estados Unidos. Não, foi o filho de um africano, nascido no Havaí. Isso foi uma surpresa. Isso foi uma surpresa, não é? Porque uma surpresa e foi brilhante. Foi brilhante. Assim como esse programa. Leandro Carnal, muito obrigada. Já acabou o nosso tempo. Mas vocês sabem que Carnal aqui é nosso colega, está aqui de segunda a quinta no CNN Tonight. CNN. Eu, Mari Palma e a Gabriela Prioli estamos lá. Segunda a quinta, às 22h30, sempre, toda noite. Não vá para a cama sem nós três. Nós faremos uma companhia maravilhosa na sua cama. Muito obrigada, Carnal. A gente está com você, hein? Nosso programa com o historiador Leandro Carnal está disponível, você sabe, na íntegra no site cnnbrasil.com.br. Também no nosso canal no YouTube. Esta é a CNN, inconfundível.